Pessoal, vamos lá. Então, veremos agora o reino plantar, também chamado de reino vegetal, ou reino metáfita. Então, é tudo sinônimo, tá? Chamar plantas, vegetais, é tudo a mesma coisa. Então, eu pedi para você fazer uma atividade, é para fazer no caderno, cabeçalho completo, com aquele cabeçalho da primeira aula, colégio, data, professora, disciplina, nome, número, série e turma, e você vai me apresentar numa data posterior. Então, aqui tem 4 questões, eu vou comentar todas elas. É importante que antes de você assistir essa aula, que você tenha lido os slides e que você tenha tentado fazer os exercícios, tá bom? Vamos lá. Primeira questão pede para você caracterizar as plantas. Então, as plantas são seres eucariontes, eu significa bom, verdadeiro, complexo, cário, núcleo. Quer dizer que elas possuem um núcleo organizado. São seres autótrofos, trofo significa alimento, auto, si mesmo, então produzem o seu próprio alimento. São seres fotossintetizantes, sintetizam moléculas orgânicas a partir da luz. E são seres pluricelulares, quer dizer que são formados por mais de uma célula, também chamados de multicelulares. Então, um ser que tiver todas essas características, ele vai ser enquadrado dentro do reino plantae, ou metáfita, ou reino vegetal. A segunda questão eu pedi para você citar as importâncias das plantas para nós. Então, são diversas, né, gente? Na alimentação, a nossa alimentação está baseada em vegetais, o arroz, o feijão, frutas e verduras em geral. Nos medicamentos, os princípios ativos dos medicamentos é a base de plantas, a maioria deles. As nossas vestimentas, como por exemplo o algodão. Na construção civil, então a gente tem madeira, né, nos telhados, nos móveis, temos, né, diversos móveis mesmo de madeira. Então as plantas são importantes, elas diminuem o estresse das pessoas, elas decoram os ambientes, elas deixam o ambiente mais harmonioso, então são muito importantes. Terceira questão, eu pedi para você citar as principais estruturas de uma planta completa e complexa e suas respectivas funções. Eu pedi para ser das angiospermas, que são as plantas mais completas que existem. Então, uma planta completa, ela possui raiz, caule, folha, flores, frutos e dentro do fruto vai ter semente. Então, assim, basicamente a gente tem a raiz realizando fixação e alimentação dessa planta, o caule realizando sustentação e transporte de nutrientes, as folhas realizam a fotossíntese, as flores são responsáveis pela reprodução, são os órgãos sexuais das plantas, e os frutos protegem as sementes. Então, essas são as principais funções de cada parte de uma planta completa, que seria então uma angiosperma. Na quarta questão, eu pedi para você comentar e exemplificar os 4 grupos de vegetais que existem. Então, esses grupos são briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. As briófitas não têm vasos condutores de seiva, por isso são bem pequenininhas. Exemplos, nós temos os musgos e as hepáticas, já eu vou mostrar a foto. Então, briófitas e pteridófitas são plantas sem sementes. As pteridófitas, por exemplo, nós temos as samambaias e as avencas. Elas já possuem vasos condutores de seiva, por isso são plantas maiores. As gimnospermas e as angiospermas já têm sementes. As gimnospermas não têm frutos, não têm formação de frutos, por exemplo, pinheiro do Paraná. E as angiospermas já têm formação de frutos, como por exemplo, mangueira, cajueiro, laranjeira, abacateiro.
Então, esses são os 4 grupos de vegetais que existem: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Então, aqui as briófitas, elas fazem como se fosse uma mini florestinha, são bem pequenininhas, porque não possuem vasos condutores de seiva. Temos as pteridófitas, aqui, por exemplo, uma avenca, mas poderíamos colocar também uma samambaia, já possuem vasos condutores de seiva, então são plantas maiores que as briófitas. As gimnospermas, aqui nós temos os pinheiros, então são plantas que possuem sementes nuas, então temos muito, por exemplo, no sul do país. E as angiospermas são as plantas mais completas que existem, possuem as sementes protegidas por frutos, então elas são as plantas mais complexas. Com isso nós finalizamos aí esses exercícios, espero que vocês estejam bem, ótimos estudos!